igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Convido você, por gentileza, a abrir sua Bíblia. No livro do Evangelho de Marcos. Segundo escreveu Marcos, capítulo 5. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Evangelho de Marcos, todos acharam? Amém. Capítulo 5. Nós vamos ler alguns versículos. Prometo ser breve. Somente falar aquilo que o Senhor colocou no nosso coração. Nada mais passado que isso. Diz assim a palavra do Senhor. Chegaram a outra margem do mar, a província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada, aonde? Dos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podiam alguém prendê-lo, porque, tendo sido muitas vezes presos com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansá-lo, e andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. E clamando com grande voz disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te, por Deus, que não me atormente. Porque ele dizia: sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Ele respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província, e andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos nele. E Jesus logo lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000, e afogou-se no mar. Poder sentar. Glória a Deus. Quero agradecer esse convite, mais uma vez, de estar aqui nessa casa, sendo convidado pelo meu amigo, pastor Júlio, juntamente com o pastor dessa igreja, sua esposa, Simone, pastor André, pastor missionário Simone, é isso? E a todos vocês que saíram de suas casas para virem à casa do Senhor. Nessa chuva. Só está aqui dentro hoje quem é campeão, quem é vencedor. Só está aqui dentro hoje quem verdadeiramente ama o Senhor de espírito e em verdade. Porque amar o Senhor de palavras, tem muitos que dizem que amam. Mas quando se coloca a prova desse amor que Ele teve por nós, primeiramente, são poucos aqueles que demonstram na prática aquilo que o Senhor já colocou no coração. Eu posso sentir a presença do Espírito Santo de Deus aqui. Desde a primeira participação aqui, desde a primeira oportunidade, melhor dizendo, eu já posso ver, eu estou ligado, desde o início do culto, eu estou ligado com aquilo que está se falando e com aquilo que está sendo louvado. Porque nós entendemos, pastor André, que o culto, nós já viemos de casa fazendo culto ao Senhor. O culto ao Senhor não começa aqui, começa dentro da sua casa. Eu sempre digo isso, aonde o Senhor tem me levado,
que o culto começa dentro de casa. Você só vem aqui para continuar aquilo que você começou dentro da sua casa. Porque o nosso Deus está conosco todos os dias, todos os momentos, todas as horas, todos os momentos que você passa durante o dia, 24 horas por dia, segundos a segundo, o Senhor está presente na tua vida, meu irmão. Isso não sou eu que estou falando, é a promessa de Deus, é a palavra de Deus que diz que eis que estarei convosco todos os dias. Não é só segunda, não é só sábado, não é só domingo, é todos os dias. Quem disse isso? O Senhor Jesus. Eis que estou convosco todos os dias. Ele enviou o seu Espírito Santo para estar conosco, dentro de cada um de nós. Por isso Ele não nos deixa órfãos, Ele não nos deixa sozinhos. Você precisa entender que por mais que seja grande a sua luta, por mais que seja grande a sua provação, e isso ele não falou que nós não íamos passar, muito pelo contrário, Ele disse: no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci, vós também vencereis, vós também vai vencer essa prova, porque o Senhor está contigo, meu irmão. Alegre-te no teu coração, faça como o salmista Davi: ó minha alma, alegre-te em Deus. Porque o salmista Davi sabia que de Deus vinha a salvação, de Deus vinha a vitória para ele, irmãos. É porque nós deixamos de acreditar. Muitas das vezes nós ficamos tristes, abatidos. Por quê? Porque nós deixamos de acreditar nesse Deus. Nós deixamos de acreditar. É importante você saber, é importante que você saiba que se você deixar de acreditar, meu irmão, você vai ficar triste. Mas quando você confia no Senhor, quando você deposita a sua fé, quando você deposita a sua confiança em Deus, você pode passar por qualquer problema, mas você vai passar de cabeça erguida, você vai caminhar e dando glória a Deus e cantando o hino da vitória, meu irmão. Alegre-te nesse Deus que você serve, aleluia. Alegre-te nesse Deus que você serve, porque esse Deus é poderoso, aleluia. Enquanto você está aqui, o Senhor está na tua casa, colocando tudo que está fora do lugar, Ele coloca no lugar novamente. Aleluia. A sua vida aqui não foi em vão, a sua vida aqui tem um propósito. Deus marcou esse encontro com você, Deus marcou esse encontro com a igreja dele. Aleluia. Oh, aleluia. Quando eu leio esse texto, eu fico maravilhado com aquilo que esse texto ele apresenta para nós. Esse texto traz um grande ensinamento para nós. Esse texto é muito conhecido da igreja. Se eu for perguntar aqui quem conhece esse texto, quem já leu esse texto, todos aqui vão dizer: não, já li esse texto, eu conheço esse texto. Mas nós precisamos ir muito além daquilo que está escrito. Por quê? A revelação de Deus que traz para nós em cima da sua palavra. Por que eu digo isso? Porque a palavra de Deus, ela se renova a cada dia, meu irmão. Aleluia. É o único livro sagrado que foi escrito há mais de 2000 anos atrás, que ele continua sendo atual nos nossos dias. Glória a Deus, aleluia. A palavra de Deus diz: pode passar o céu, pode passar a terra, mas as minhas palavras não vão passar. E quando eu leio esse texto, e para você entender esse texto de Marcos capítulo 5, você precisa voltar um pouco no capítulo anterior, no capítulo 4, onde Jesus está mostrando para os seus discípulos, e os seus discípulos estão sendo maravilhados com a pregação maravilhosa que o Senhor fez no capítulo 4. Os discípulos estão sendo preparados para essa obra que é grandiosa. O Senhor Jesus está preparando os seus discípulos, está ensinando os seus discípulos, eles estão aprendendo com Jesus, e no capítulo 4 nós vemos Jesus ensinando eles, e eles estão maravilhados com a multidão. Pense você que os discípulos, a maioria deles eram pessoas humildes, não estavam acostumados com grandes pessoas, grande multidão de pessoas.
Irmão Júlio, quando eles viam, eles se maravilhavam, por quê? Era uma pessoa simples. Se fosse eu, se fosse você, também seria a mesma coisa. Quem aqui gosta de pregar sabe que quanto mais cheio, né? Quanto mais pessoas, a gente fica, nossa, quantas pessoas vieram para ouvir a palavra. Os discípulos, eles estavam maravilhados com a multidão do capítulo 4. Mas Jesus queria mostrar para os seus discípulos, eu quero que você preste bem atenção nisso aqui. Isso aqui é revelação de Deus para mim e para a sua vida, para a minha e para a sua vida, porque cada um de nós que estáis aqui, eu pude ver pelas oportunidades que aqui é uma escola de profetas. Aqui são pessoas preparadas pelo Espírito Santo para falar, porque se você sair por essas ruas, você vai fazer o índio de Jesus, você vai pregar a palavra, você está com o Espírito Santo preparado para pregar a palavra. Só que nós precisamos entender uma coisa, que o mesmo Jesus que ensinava para a multidão, o mesmo Jesus que ensinava e os seus discípulos se maravilharam com a multidão, e era muita gente, é o Jesus que trata na particularidade comigo e com você. É o Jesus que trata pessoalmente, meu irmão. Não se luta com a multidão, porque Jesus tanto fala para a multidão, como também ele fala individualmente com cada um de nós. E quer prova maior do que essa? Quer prova maior do que essa? Porque parece que aqui é um contraste, pastor André. Parece que aqui é um contraste do capítulo 4 para o capítulo 5. Por quê? Porque o capítulo 5, ele não começa no capítulo 5, mas sim no capítulo 4. Jesus está mostrando para os seus discípulos, olha, vocês estão vendo a multidão aí? É muita gente. Isto eu estou aqui parafraseando. É muita gente que está ouvindo a palavra. Só que eles não sabiam, mas Jesus já sabia que tinha algo para tratar do outro lado do mar. Jesus, enquanto está tratando com a multidão aqui, já está pensando do outro lado do mar. Enquanto Jesus está tratando com você aqui, ele já está pensando em amanhã o que ele vai fazer para você, meu. Porque eu não tenho controle do amanhã, porque eu não sei se eu vou estar vivo. Mas Jesus sim, porque ele é onisciente, ele é onipresente, ele é onipotente. Aleluia! Enquanto ele estava tratando, alimentando a multidão, ele já estava pensando com um propósito no capítulo 5, depois da margem do rio. E os discípulos estavam ali maravilhados. Mas Jesus falou, vamos passar para o outro lado? Vamos passar para o outro lado. Eles não entenderam. Talvez eles não entenderam. Mas a multidão está aqui. Só quer passar para o outro lado. E o outro lado apresentava vários riscos. O senhor quer passar para lá? É porque a ótica de Deus não é igual à nossa ótica. Nem sempre aquilo que nós vemos é aquilo que Deus está vendo. Nem sempre aquilo que nós almejamos é aquilo que Deus quer para nós. Nem sempre aquilo que nós precisamos, que nós corremos atrás para alcançar, é aquilo que o Senhor está provando. Tem muita gente correndo para um lado e para o outro, fazendo aquilo que não vai satisfazer a sua alma. E hoje em dia parece que há uma correria. Eu vejo a estratégia do inimigo nessa correria. Quantas pessoas você para falar na rua, parece que a pessoa não tem tempo para te ouvir, parece que a pessoa não quer saber de te ouvir, quer que você resume logo a conversa, quer que você resume logo o papo, adianta logo, porque parece que a pessoa vive naquela pressa, e essa pressa tem que tomar cuidado com isso. Aleluia! Jesus largou a multidão para tratar com uma só pessoa. Jesus largou a multidão para tratar com uma só pessoa. E essa pessoa, irmãos, é porque o tempo não dá. Mas eu prometo voltar aqui outro dia. Esse encontro que Jesus teve com o gadareno foi muito mais daquilo que a
Imagine você, os discípulos maravilhados com a multidão, que Jesus querendo mostrar para ele, olha, a multidão é até boa, mas vamos ali, vamos para o outro lado. E no caminho você sabe muito bem que acontece uma tempestade. Porque no mundo espiritual eu não consigo ver. Mas no mundo espiritual o diabo vê. E ele tenta impedir, só tenta. Ele é derrotado. E ele tentou aqui atrapalhar os planos de Jesus. Tentou atrapalhar, mas não conseguiu. Ele tentou atrapalhar. Por quê? Alguns estudiosos dizem que nessa época aqui não era natural de acontecer tempestades neste lugar. Tudo indica que essas tempestades que ocorreu aqui, tudo indica que foi obra do mal, obra do maligno, para tentar atrapalhar os planos. Por quê? Porque o diabo já estava vendo o que Jesus ia fazer. E toda vez que Jesus vai fazer algo por você, ele tenta atrapalhar. É por isso que muitas das vezes nós pensamos, nossa, mas como está difícil essa luta, como está difícil essa prova. Por quê? Porque ele sabe que depois da prova, depois da luta, o Senhor vai te coroar com a vitória na sua vida, irmão. E o diabo tenta atrapalhar, mas não consegue. Glória a Deus. Eles chegam na outra margem. Nós acabamos de ler aqui no versículo 1. E chegaram, porque estavam debaixo de uma palavra. Aleluia. Quando Jesus fala, lança uma palavra, o Senhor cumpre. Muitas das vezes nós, como homens, não cumprimos. Nós não cumprimos. Deixamos de fazer. Não mentimos, mas deixamos de fazer. Porque nós somos falhos. Mas Jesus não. Quando Ele lança uma palavra, não tem inferno, não tem tranca-rua, não tem pombagira, não tem demônio do inferno, não tem espírito imundo, não tem dor, não tem enfermidade, não tem medo que pode atrapalhar os planos de Jesus. Quando Ele lança uma palavra, Ele vai cumprir aquela palavra que Ele lançou para a sua vida, meu irmão. Pode ficar tranquilo, pode ficar tranquila, que quando Jesus lança uma palavra para você, Ele vai cumprir. Passa o tempo que for, mas Ele vai cumprir na tua vida. E o capítulo 5, o versículo 1 já diz o quê? E chegaram na outra margem. Quem saiu, chegou. Aconteceu a tempestade, mas eles chegaram. E você vai chegar também. A tempestade pode até acontecer, mas não vai parar o teu barco também. A tempestade pode até vir, mas ela não vai te parar, porque você está debaixo de uma palavra do Senhor. O mais interessante aqui é que o versículo 2 vai dizer que Jesus, eu imagino Marcos escrevendo isso aqui, e ele relatando isso aqui. Porque Marcos não estava ali, mas ele estava escrevendo pela visão de Pedro. Marcos escreve esse livro pela visão de Pedro. E ele diz que Jesus chega. No versículo 2 diz que Jesus sai do barco. Ele dá ênfase nessa parte. Imagine você. Talvez ele está escrevendo isso aqui para eu e você pensarmos, botarmos a nossa mente para pensar. Imagine Jesus saindo do barco. E ele diz no versículo 2: e saíram Jesus do barco, juntamente com os discípulos. Marcos diz: e saindo ele do barco, lhe saiu ao encontro
dos sepulcros. Agora eu te pergunto, esse homem estava endemoniado. Esse homem estava com uma legião de demônios. Esse homem estava perturbado, onde as pessoas daquela cidade não podiam conter ele. Amarravam ele, mas não podiam contê-lo. Amarravam, prendiam ele com grilhões, prendiam ele com correntes, mas não conseguiam contê-lo. Não conseguiam contê-lo, porque tudo que colocava para prender ele arrebentava, ele se soltava, porque era uma força extraordinária, é uma força sobrenatural. Por isso que não é bom brincar com as coisas das trevas. Tem muita gente brincando com as coisas que não é para ser brincado. Dá para nós imaginarmos isso? Tem muita gente brincando com o que não se pode brincar. Amarraram esse homem de tudo e qualquer jeito para tentar prendê-lo, mas não conseguiam. Por quê? Existia uma força dentro dele sobrenatural. Mas o mais importante disso aqui, meu irmão, é que Marcos escreve que Jesus chegou. Jesus chegou e sai do barco. Quem sai do barco pisa naquela terra. O homem que estava endemoniado vivia nos sepulcros. Uma pessoa que está endemoniada não está morta. E o lugar de sepulcro é lugar de quem? De pessoas mortas. Eles não estavam mortos, eles só estavam endemoniados. Então, tudo indica que eles estavam morando no lugar? No lugar errado. Porque sepulcro é lugar de gente morta. Ele não estava morto, estava endemoniado. O texto diz que ele pegava as telhas e se coçava, mas não morria. O homem estava possesso de uma legião. O texto diz que ele pegava aqueles cacos de telha e ficava, ó. Se fosse eu ou você, já tinha morrido. Se fosse eu ou você, já tinha uma pessoa que não consegue viver nesse estado. Mas o texto vai dizer que Jesus chega naquele lugar, meu irmão. Aleluia, você está ligado aqui comigo? Você está ligado nessa palavra? Glória a Deus. Você está ligado nessa palavra? Que Jesus chega no lugar, meu irmão. Eu estou querendo dizer para você nessa noite, eu vim aqui, eu atravessei a cidade para vir aqui dizer para você que quando Jesus chega no lugar, aquilo que estava fora do lugar basta voltar para o lugar certo. Fala sério. Jesus chega no lugar e aquele homem sai de onde ele não poderia estar e vem para perto de Jesus e vem se humilhar diante do Senhor Jesus. O mais interessante é que Jesus não fala uma só palavra. Você pode ler o texto. Jesus não fala uma só palavra, meu irmão. Eu falei que esse homem tinha força sobrenatural. Ele tinha força, mas todo o poder estava dado sobre o Senhor Jesus. E quem chega no lugar é quem tem todo o poder do céu, todo o poder da terra, todo o poder embaixo da terra. É Ele que chegou no lugar, meu irmão. E o diabo tem que reconhecer, o diabo tem que renunciar, o diabo tem que se humilhar diante da potente e poderosa mão de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então ele sai do sepulcro, chega diante de Jesus. Interessante que Jesus não fala uma só palavra. Tem determinadas horas que Jesus não vai precisar falar nada para resolver o seu problema. Eu quero dizer mais para você que às vezes você está
pensando, poxa, mas o Senhor não está falando. Calma, calma teu coração, que o silêncio de Deus também faz milagres acontecer. Jesus não falou nada, mas aquele homem teve que reconhecer. Ele diz, meu irmão, você está comigo aqui? Olha! Saiu logo, em outras traduções, correu. Quando Jesus chega, ele sai de lá, correndo, e chega diante de Jesus. Jesus não fala uma só palavra. Mas Jesus faz o quê? Quem que está fora do lugar, a presença de Jesus, traz o que está fora do lugar para o lugar certo. É por isso que eu digo para você nessa noite, você que saiu da sua casa nessa chuva, talvez a chuva pode simbolizar o quê? Uma tempestade. Talvez muita gente fique em casa. Se na primeira dificuldade os discípulos desistissem, não ia acontecer um milagre. E Jesus estava querendo dizer para os seus discípulos, olha, eu vou tratar com esse homem. Eu vou tratar com esse homem. E eles talvez não entenderam, porque, poxa, mas o mestre deixou uma multidão para vir aqui. Tem muita gente que está acomodada com a multidão. Se chamar para pregar num lugar humilde, não vai. Porque está acomodado com a multidão. Tem muita gente que está querendo somente aparecer. Tem muita gente que está acomodado com as multidões, mas não estão interessados em fazer a obra do Senhor de coração. Não se acomode com a multidão não, porque o Deus que nós servimos é o Deus da multidão, mas também é o Deus que trata no pessoal, tete a tete. Jesus tinha um propósito na vida desse homem. Jesus tem um propósito na vida desse homem, eu quero dizer para você. E esse homem teve um grande privilégio da parte do Senhor Jesus. Privilégio esse que os discípulos só foram ter depois da morte e ressurreição. Os discípulos estavam em treinamento. Os discípulos estavam no aprendizado com o mestre. Esse homem, um só dia, o Senhor tornou ele apto para fazer aquilo que os discípulos iam fazer só depois. Tem muitas vezes que você pensa, poxa, estou na igreja há tanto tempo, e aquela que chegou ali ontem já está assim, já está assado, já está pregando, já está louvando. É porque Deus tem diversas formas de trabalhar. Tem pessoas que com um só dia o Senhor já prepara. Tem pessoas que demoram mais um pouco, mas isso aí é o trajeto que a gente tem que percorrer. Ninguém se prepara. Tem uns que podem se preparar, pode estar apto num dia, mas tem muitos que vão se preparar. É assim que acontece. Os discípulos precisaram ficar 3 anos e meio com Jesus. Esse homem, num só dia, Jesus preparou ele. E eu vou dizer uma coisa para você. Ele quis seguir a Jesus. Eu estou terminando. Essa mensagem ainda continua. Mas eu quero encerrar para não ficar muito tarde. Esse homem quis seguir a Jesus. Tanto que depois que... O mais interessante, irmãos, que aquela província não receberam Jesus. Jesus foi lá sabendo que eles não iam receber bem ele. E muitas das vezes que você pensa, nossa, Jesus vai a certos lugares que ele não é bem recebido somente para tratar com pessoas em particular.
tá? Eu sei que tem pessoas aqui que saiu de alguns lugares que Jesus não é bem recebido. Mas Jesus foi lá atrás de você. A província de Gadara não recebeu Jesus. Bem, talvez fosse eu ou você preferia ficar lá na multidão. Talvez fosse eu ou você preferia ficar onde? Os discípulos, de repente, eles pensaram que, poxa, saiu daquela igreja que estava assim, para vir para cá. É porque Jesus não faz acepção de pessoas. Ele está lá, ensinando a multidão. Mas foi preciso ele ir para Gadara para tratar com um só homem. Só que esse homem aqui, irmãos, é de arrepiar os cabelos. Esse homem aqui, ele queria seguir Jesus. Jesus falou para ele, ó, não. Praticamente, eu acho que, se eu não estou enganado aqui, foi a única vez que Jesus falou não para alguém. Jesus fala para ele, não. O que eu tenho para tratar contigo é algo muito maior do que você está aqui. Você já vai preparar. Eu já te preparei. Essa libertação não é uma libertação simples e comum, não. O que aconteceu contigo hoje foi algo que vai ser notório para o resto da sua vida. E através de você, eu vou ganhar essa cidade para mim. Jesus fala para ele, não, fala o seguinte, volta para sua casa e conte aquilo que o Senhor fez por você. E o mais interessante é que a Bíblia diz que ele não se contenta em falar e anunciar para sua família, apenas para sua família, não. Esse homem aqui, missionário Cláudio, esse homem aqui foi um dos maiores missionários dentro de uma Decápolis. O que quer dizer Decápolis? Decápolis eram 10 cidades, 10 províncias. Ele foi um pregador que pregou em toda a Decápolis. Ele não só pregou para sua casa, ele pregou para 10 cidades. Mais tarde Jesus vai e vê uma grande igreja naquele lugar. Talvez os discípulos pensaram assim, poxa, deixou a multidão para vir aqui. Mas os discípulos não sabiam que o propósito de Jesus ir naquele lugar foi muito além daquilo que eles pensavam. E é isso que Deus vai fazer na minha vida e na sua vida. Talvez você pense assim, poxa, mas por que eu estou passando por isso? Por que isso? Por que aquilo? Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Hoje você não entende o percurso que você está passando. Mas o Senhor está te preparando para algo grande. Algo grande que Ele vai fazer através de você, meu irmão. Hoje você não entende, mas o Senhor manda dizer para você que Ele está te preparando para fazer algo grande na tua vida. Aleluia! Se você crer, receba essa palavra da parte do Senhor nesta noite. Eu quero deixar aqui essa palavra para o seu coração. O Senhor marcou o encontro com você nessa noite. Porque Ele tem algo grande a colocar na tua vida. Aquele homem, esse homem, que a Bíblia só chama ele de Gadareno, foi o maior missionário. Os discípulos só receberam autoridade e poder depois da ascensão de Jesus. Quando Jesus ressuscita, Jesus aparece para os seus discípulos. E no meio da reunião, em portas trancadas, a Bíblia vai me dizer que os discípulos estavam com medo, mas ele se apresenta no meio, dizendo o quê? Pai,
Confia. Hein, pastor André? Hoje em dia, Deus até tem falado comigo que às vezes, por aumentar a iniquidade, as pessoas estão deixando de acreditar. E Jesus tem falado comigo. Jesus fala conosco, irmãos. É porque muitas das vezes nós estamos pensando, a gente se preocupa em coisas grandes, esquece das pequenas. Muitas das vezes nós damos muita atenção em coisas, em holofotes, esquecemos da pessoa que está do teu lado, que Jesus coloca do teu lado para lançar uma palavra para você. Você crê? É isso que Deus faz. Nós precisamos confiar mais no Senhor. Os milagres vão voltar a acontecer, mas quando o Senhor vê uma igreja restaurada, uma igreja edificada na palavra. E aqui eu posso ver que aqui tem profeta e profetiza. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família e receba da parte do Senhor aquilo que você veio buscar nessa noite, no nome de Jesus.